Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Liliane e hoje nós vamos para o dia 14 de abril da leitura aqui do Diário Estoico. Seguimos, espero que vocês estejam gostando. Eu estou gostando muito de fazer a leitura junto com vocês. Quero pedir gentilmente que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, é muito importante, e para eu também entender que esse conteúdo agrega de alguma maneira a vocês. Eu gosto muito de ler, de estudar, então eu venho aqui compartilhar com vocês e aproveito para estudar junto também. Como vocês podem ver, eu também já fiz a leitura de boa parte do livro e fiz os meus destaques aqui. Então hoje eu gostei muito, inclusive é uma coisa que eu penso muito a respeito, porque como eu já comentei com vocês, eu trabalho com crianças e adolescentes e sou psicopedagoga, pedagoga de formação, e eu sempre falo para os pais que às vezes nem é tão necessário assim a gente obrigar a criança a saber 100% de todos os conteúdos da escola, porque a gente nem usa aquilo tudo mesmo na vida, né? Então assim, não quer dizer que a nota da prova é a coisa mais importante da vida da criança. Mais importante é a criança ser feliz, alegre, se desenvolver saudavelmente, ter outros interesses, outros hobbies. E aí, o texto de hoje vem falar justamente disso, que é o quê? Torne-se um especialista no que importa. E aqui vem uma frase do Sêneca que diz assim: acredita, é melhor produzir o balanço patrimonial de tua vida do que o do mercado de cereais. Essa frase por si só já nos convida a olhar para o que realmente importa, né? Que é a nossa vida. E aí mais abaixo fala sobre o que é mais importante, por exemplo, né? No nosso caso aqui no Brasil, saber as notícias que passam lá no jornal ou gastar esse tempo assistindo milhões de notícias lá no jornal, sentado com os nossos filhos, brincando, conversando, procurando saber como foi o dia, como foi na escola. Mas sabe que isso tem muito mais valor? E é isso que vai fazer a sua criança, seu filho, sua família, sua esposa, seu esposo estreitar vínculos com você e construir algo saudável para a vida de vocês? Da mesma forma, os homens, né? Ajudem suas esposas, fiquem com suas esposas, ajudem a cozinhar, lavar a louça. Isso tem muito mais valor, muito mais valor do que ver o seu futebol. Não tô dizendo que a gente não tem que ver futebol, eu não tô dizendo que a mulher não tem que ir pro salão se cuidar, porque a mulherada gosta de salão. Enfim, o ponto é, vamos parar de desperdiçar nossa vida com coisas que elas realmente não nos satisfazem, elas não nos preenchem. E curiosamente, hoje eu tava no Instagram mais cedo e passou um vídeo de uma pessoa entrevistando homens e perguntando para esses homens o que remédio o filho tomava, o que o filho almoçou hoje, que alergia os filhos tinham, e eles não sabiam. Alguns estavam acompanhados de suas mulheres e eles viravam para as mulheres e perguntavam para elas. Então veja, nós estamos numa etapa da nossa sociedade que assim, a gente não tem aquelas obrigações que tinham os nossos ancestrais, né, que iam para a guerra, que tinham um nível de violência diferente do que a gente tem hoje. Não que o nosso mundo não seja violento, mas é uma violência diferente. Mas o que eu quero dizer é que assim, a gente tem mais tempo hoje, por um lado, e o que a gente faz com esse tempo? A gente gasta no celular. Nós já colocamos as nossas crianças enfiadas no celular desde pequeno. E aí vem o aspecto. O que é mais relevante? Nossos filhos, nossa família, a nossa construção interior, ou ficar no celular, ou ficar vendo futebol, ou ficar vendo infinitas horas de série e deixar sua criança lá se virar, seu filho lá se virar sozinho, sua esposa se virar sozinho. Quantos relacionamentos acabam
por falta de cuidado, de afeto, de parceria. E aí muitos homens reclamam das mulheres e vão dizer para as mulheres assim: ah, mas a mulher é chata, minha mulher é chata. Tá, mas e sua parte nisso tudo? Percebe? Então, no fim das contas, o que realmente importa para sua vida? Eu levo para o viés de relacionamento porque eu acho que no atual momento, meu gatinho, gente, no atual momento, eu acho que é uma dor latente da nossa sociedade. Eu tenho visto que nós temos aí muitos conteúdos de pessoas falando sobre relacionamento e eu fico relativamente preocupada em que sentido? De que eu vejo isso acontecer comigo também, né? De as pessoas não se relacionam como, não sei se como antes, mas eu penso que com qualidade, porque antes os relacionamentos tinham outras, né, propostas, assim, era diferente. E tinham outras questões, outras nuances. Mas hoje a gente tem muito mais informação, muito mais acesso, nós poderíamos fazer diferente. Tá todo mundo sofrendo porque gostaria de ter um relacionamento sério, mas o que está acontecendo é que, em geral, os homens, eles não foram ensinados a olhar para suas emoções, a se cuidarem, a acolher, porque eles não foram acolhidos. Em contrapartida, a mulher está ficando extremamente sobrecarregada. Isso quando está dentro de um casamento. Quando não está no casamento, muitas mulheres já nem querem mais entrar em relacionamentos porque não está tendo condições de ter um relacionamento saudável hoje em dia. E aí até vou abrir um parêntese aqui, diga assim, eu estive, né, dentro dos aplicativos aí e tá realmente difícil manter um diálogo com os homens. Não tem diálogo, não tem aprofundamento na conversa. Então assim, ou seja, tá empobrecido mesmo as pessoas de conteúdo e o tempo que elas têm. Elas usam para ficar em celular, usam para ficar vendo série, mas não tem um conteúdo. Então não tem a leitura, não tem o conhecimento, não tem a pesquisa, não tem assistir um documentário, não tem. Então assim, eu vejo que, em geral, tem muita gente se aproveitando dessa fragilidade dos relacionamentos para ganhar dinheiro e se aproveitar da situação quando, na verdade, não tem uma solução mágica. O que tem é que todos nós precisamos trabalhar internamente as nossas questões, os nossos traumas, o que nos faz bem de verdade, centrar, meditar, estudar, se autoanalisar. Aliás, por que eu falo da meditação? Porque a meditação é aquele momento em que você é obrigado a ficar com você mesmo. É obrigado a silenciar. É obrigado a sentir as sensações no corpo de verdade. E não é um negócio simples a meditação. Ela demora um tempo para acontecer de fato ali. Os pensamentos vão, a gente se julga, a gente fala um monte de coisa internamente. E o cérebro não para. Então percebem que assim, o quanto que a gente vai valorizando outras coisas que não a nós mesmos. Que não aquelas coisas que de fato nos preenchem. E é disso que fala o texto de hoje. Do que a gente está se preenchendo. Estamos vivendo de verdade ou só existindo? Como diz o meme, vivendo para pagar boleto. É essa a vida que você quer para você? Porque não é essa a vida que eu quero para mim. Eu quero uma vida que eu possa viver de verdade, genuinamente, me sentir presente, me sentir dentro da minha realidade, me sentir feliz com meu filho, com meu gato, mas viver de verdade. E se a gente não buscar isso verdadeiramente, a tendência é que aumente todo
todas as doenças psiquiátricas que a gente vem vendo aí nos noticiários e nas informações da internet, a gente já sabe que os homens têm uma tendência a se desviver muito mais do que as mulheres, e a consequência desse não olhar para dentro, não olhar para o que de fato é importante. Inclusive, não entendendo, muitos homens ainda não entendem que o machismo, o patriarcado, é também doentio para eles. Porque isso impede que eles sejam pessoas. Eles não estão autorizados a ficar neles mesmos. Eles não estão autorizados a sentir. Eles não se sentem autorizados nem a se expor. Tem homens que eu já vi que assim, eles nem admitem para ele próprio que ele tá deprimido, que ele tá doente, porque ele acha que se ele admitir que ele tá doente, deprimido, ele é um fracassado. E aí é uma coisa que eu sempre digo, é que assim, se fosse um buraco no teu corpo sangrando o tempo todo, ninguém ia ver um problema. No sentido de que você poderia chorar, sofrer, reclamar, tal, tudo bem. Agora, se é uma depressão, principalmente nos homens, frescura, homem não tem depressão. Então percebe como estamos todos adoecidos? E no fim das contas a gente não tá olhando para o que importa? Que é a nossa própria vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos bichinhos de estimação que a gente tem em casa, que a gente ama tanto. Das plantas, que eu adoro minhas plantas, inclusive esse abençoado comeu. Eu vi que ele comeu minha plantinha lá, eu vou ter que dar um jeito na minha plantinha. E assim por diante. Sabe? Não tem nada mais importante pra mim que meu filho. A saúde da minha mãe, a vida da minha irmã. Muitas coisas têm importância, mas essas são as mais importantes. Tanto que aí eu vou falar por mim. Eu vivi e vivo em constante busca por melhorar o meu relacionamento com a minha mãe, com a minha irmã. Porque nós tivemos um relacionamento muito difícil. Eu não consigo nem explicar exatamente para vocês aqui como já foi difícil. Hoje em dia, depois de muita terapia, depois de fazer muitas ferramentas terapêuticas, porque eu não tenho problema em fazer constelação, em fazer reiki, fazer todo tipo de coisa, porque essa sou eu em essência, e eu acredito que tudo que vai contribuir para o nosso desenvolvimento, para a gente se melhorar, eu tô topando, não tenho problema com nada. Inclusive faço terapia nem sei quanto tempo. Então assim, olhem para vocês, olhem com amor, olhem com carinho, olhem para o que de fato importa. O que não acrescenta na vida de vocês, deixa pra lá. Cuida de você, do seu corpo, do seu espírito, da sua casa, da sua vida, da vida daqueles que você ama. Com certeza, no fim da vida o que importa é isso. Não importa o jornal, não importa tanto o futebol. Inclusive eu tenho até um pensamento sobre isso. Não é uma crítica aos homens, mas reflitam. Eu penso que esse excesso de tela que a gente tem hoje, em especial esse negócio de ficar tanto tempo sentados na frente da televisão, a gente tem a impressão de que a gente está reunido com a nossa família. A gente tem a impressão de que a gente está no nosso momento se divertindo. Mas na prática a gente não tá. A gente tá ali passivo, assistindo algo, mas que na prática, aquilo não traz de fato algo relevante para nossa vida. E veja, homens, eu não estou implicando com vocês no futebol, eu estou dizendo o contexto de ficar sentado na frente da televisão. Me veio o exemplo do futebol, que eu acho que o futebol é um negócio que
ainda é, né, os homens gostam muito, né? As mulheres ainda gostam, não sei se toda mulher gosta de novela. Eu não assisto novela, sei lá. Acho que a última novela que eu assisti foi a novela da Maia, acho que era Caminho das Índias, né? Depois eu nunca mais assisti nada de novela. Então, assim, vejo série, mas até série eu tô meio parada de assistir também. Então, o que eu quero dizer é nesse sentido de que a gente às vezes passa tanto tempo sentado e pensa que tá reunido com a nossa família, mas na prática não tá. Porque a gente não tá trocando, a gente não tá interagindo, a gente só tá ali olhando pra tela. E eu acho que esse é o ponto relevante do contexto. De a gente olhar para a nossa interação, a nossa troca com a nossa família a partir de trocas legítimas. Por exemplo, ir ao parque, sentar na grama, sentir o sol no corpo, o vento, botar o pé na terra, fazer um piquenique gostoso, sentar e conversar de fato com a nossa família, por exemplo. Sentar e conversar com os nossos amigos de verdade, por exemplo. Percebe? Sem telefone, sem uma tela pra gente estar prestando atenção, porque até isso, né? Restaurante também enche de tela. Pra quê, minha gente? Pra quê? Sabe? Vamos sentar, conversar, olhar um pro outro, dialogar, trocar, enfim. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenha feito sentido tudo que eu falei. Me contem nos comentários o que vocês pensaram, perceberam, analisaram desse texto. Vou adorar saber. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um beijo e um banho de gato pra vocês.